Enquanto se ia vivificando o corpo astral, como indicamos, o homem físico desconhecia por completo o processo, e a única maneira de identificar as consciências física e astral é o despertar dos chakras etéricos, o que se pode alcançar por vários meios, segundo a escola de yoga que o estudante tenha feito. Na Índia, existem 7 escolas de yoga, a saber, Raja, Karma, Jnana, Hatha, Laya, Bhakti e Mantra. Já me referi sucintamente a estas escolas ou sistemas de yoga na segunda edição do livro Os Mestres e a Senda, e o professor Wood descreveu-os satisfatoriamente em sua obra Raja Yoga, o treinamento oculto dos hindus. Todos os sistemas de yoga reconhecem a existência e importância dos chakras, mas cada qual emprega um método distinto para desenvolvê-los. O do Raja Yoga consiste em meditar sucessivamente sobre cada um deles e em despertá-los por puro esforço de vontade. É um método muito recomendável. A escola que presta maior atenção aos chakras é a do Laya Yoga, cujo método consiste em atualizar as potencialidades superiores do fogo serpentino e introduzi-lo sucessivamente em todos os chakras. Esta atualização das potencialidades superiores do fogo serpentino necessita de um deliberado e perseverante esforço de vontade, porque para pôr o primeiro chakra em plena atividade é preciso avivar as camadas internas do fogo serpentino, e uma vez vivificado, o chakra fundamental vivifica com sua formidável energia todos os demais, dando como resultado o transporte à consciência física das faculdades atualizadas pelo despertar de seu chakra astral correspondente. Quando se desperta, a plena atividade o chakra esplênico, o homem é capaz de recordar-se de suas viagens astrais, ainda que às vezes só parcialmente. Se estimularmos de maneira leve e acidental o chakra esplênico, costuma-se produzir a reminiscência da beatífica sensação de voar pelos ares. Quando se põe em plena atividade o chakra umbilical, começa o homem físico a perceber toda a classe de influências astrais, compreendendo vagamente que algumas delas são amistosas e outras hostis, e que uma das paragens são agradáveis e outras repulsivas, sem saber porquê. A vivificação do chakra cardíaco dá ao homem físico conhecimento instintivo das alegrias e tristezas do próximo, e às vezes o move a reproduzir em si mesmo por simpatia às dores alheias. O despertar do chakra laríngeo capacita o homem físico a ouvir vozes que costumam sugerir-lhes ideias de toda a classe. Também, às vezes, ouve música e outros sons agradáveis. Quando está em plena atividade, confere ao homem físico a clarividência etérica e astral. A vivificação do chakra frontal capacita o homem físico a ver lugares e pessoas distantes ou astrais. Nas primeiras fases de desenvolvimento só há vislumbres de paisagens e nuvens de cor, mas uma plena atividade confere clarividência. O despertamento do chakra fundamental está relacionado com a faculdade da visão microscópica, isto é, de ver aumentados objetos físicos invisíveis à simples visão corporal. Do centro do chakra frontal, projeta-se um tênue e flexível tubo de matéria etérica, semelhante a uma serpente microscópica com uma espécie de olho em seu extremo. É o órgão peculiar desta modalidade de clarividência, e o olho terminal pode dilatar-se ou contrair-se para alterar a potência aumentativa segundo o tamanho do objeto que se examina. Isto é, o que significam os livros antigos ao falarem da virtude que pode ter um homem de tornar-se grande ou pequeno voluntariamente. Para examinar um átomo, o clarividente emprega um órgão de visão de tamanho adequado ao do átomo. A serpente projetada do chakra frontal teve seu símbolo no toucado dos reis do Egito, aos quais, como aos sumos sacerdotes daquele país, se atribuía a clarividência, entre outras faculdades ocultas.
Quando o chakra coronário está plenamente ativo, o ego pode sair por ali e deixar conscientemente o seu corpo, bem como retornar a ele sem a interrupção ordinária, de modo que estará consciente noite e dia. Quando o fogo serpentino houver passado por todos os chakras, seguindo uma ordem variável de acordo com o tipo de cada homem, a consciência não se interrompe até a entrada no mundo celeste, ao terminar a vida astral, de modo que não haverá diferença entre a temporária separação do corpo físico durante o sono e a definitiva no momento da morte. Antes de chegar ao estado a que nos referimos, pode ter o homem físico alguns vislumbres do mundo astral, porque às vezes certas vibrações de insólita violência estimulam e põem um ou outro dos chakras em temporária atividade, sem que por isso se avive o fogo serpentino, ainda que possa suceder igualmente que este fogo se avive em parte e determine, entretanto, clarividência espasmódica. Porque, como já dissemos, o Kundalini, o fogo serpentino, tem 7 camadas ou graus de energia, e habitualmente sucede que quem esteja exercendo sua vontade com o propósito de despertar esta energia, só consiga avivá-la num grau. Então, convencido de que já terminou a sua obra, acabará vendo que não lhe dá os resultados que esperava, e terá de reincentá-la várias vezes, aprofundando mais e mais até reavivar o fogo serpentino. O Kundalini, esta ígnea energia, como a chama a voz do silêncio, é em verdade semelhante a um fogo líquido, que se difunde por todo o corpo quando a vontade o atualizou, e circula em espiral, qual uma serpente. Em plena atividade, se lhe pode denominar a mãe do mundo, porque vivifica os diversos veículos humanos, de modo que o ego seja consciente em todos os mundos. No homem comum, o Kundalini está latente no chakra fundamental, sem que nem toda a vida terrena ele note ou lhe suspeite a presença. E muito melhor é que permaneça assim latente até que o homem tenha feito definitivos progressos morais, com vontade bastante forte para dominá-lo e pensamentos suficientemente puros para arrostar, sem dano sua atualização. Ninguém deve tentar manejá-lo sem instruções concretas de um conhecedor do assunto, pois são muito graves e terríveis os perigos que envolvem, alguns deles puramente físicos, de modo que sua atuação indisciplinada ocasionará agudíssimas dores com o dilaceramento dos tecidos, podendo mesmo provocar a morte do incauto. Contudo, este último é o dano mais leve, porque pode além disso acarretar perduráveis transtornos aos veículos superiores ao físico. Uma das mais frequentes consequências de ativar prematuramente o fogo serpentino é o de fluir para baixo do corpo em vez de subir, e o de excitar as mais torpes paixões, intensificando-as até o ponto de ser impossível ao homem dominá-las, ou sequer resisti-las, porque atualizou uma energia ante a qual está tão perdido como um nadador nas mandíbulas do tubarão. Tais indivíduos convertem-se em sátiros, em monstros de depravação, porque estão nas garras de uma energia muito superior à ordinária resistência do homem. Provavelmente, adquirirão certas faculdades psíquicas, mas de tal natureza que ficarão em contato com uma ordem inferior de evolução, com a qual não deve relacionar-se a humanidade. E para se livrarem de semelhante escravidão, poderão necessitar mais de uma encarnação no mundo terreno. Não exagero o horror deste estado, como exageraria quem o conhecesse apenas de ouvido. Tenho sido consultado por pessoas laceradas por tão terrível moléstia, e com meus próprios olhos vi tudo quanto lhe sucedia. Há uma escola de magia negra que de propósito utiliza o fogo serpentino para ativar certo chakra inferior, do qual nunca se valem os observadores da boa lei. Alguns autores negam a existência de tal chakra. Haver iogues dravidianos
que ensinam seus discípulos, mas os brahmanes da Índia meridional me asseguram a usá-lo, ainda que não precisamente com fim maligno. Não obstante, o risco é demasiado grave para se expor a ele, quando, por meio mais seguro, é possível obter o mesmo resultado. Ainda além deste seu maior perigo, a atualização prematura dos aspectos superiores do Kundalini tem muitas outras funestas possibilidades, pois intensifica tudo quanto existe na natureza humana e influi mais nas baixas e malignas qualidades do que nas boas. Por exemplo, no corpo mental, desperta-se vivamente a insana ambição, que muito depressa atinge um incrível grau de desordenada intensidade. Provavelmente aumentará as faculdades intelectuais, mas ao mesmo tempo engendrará um satânico orgulho, inconcebível ao homem comum. Não é prudente crer que qualquer um esteja preparado para enfrentar esta ou aquela energia que se atualize em seu corpo, pois não será das modalidades comuns, e sim de intensidade irresistível. Portanto, nenhum ignorante deve tentar despertá-las, e se alguém nota que despertaram eventualmente, deve consultar, neste caso, pessoa que conheça profundamente a questão. De propósito, me abstenho de explicar a maneira de atualizar o fogo serpentino, nem como, depois de atualizada esta energia, se há de fazê-la passar pelos diversos chakras, porque de nenhum modo se deve tentar semelhante coisa, a não ser, por expressa sugestão de um mestre que vigie seu discípulo durante as sucessivas etapas do processo. Aconselho solenemente aos estudantes que se abstenham de todo esforço para atualizar tão formidável energia, a não ser sob a tutela de um mestre, porque presenciei muitos casos dos terríveis efeitos da intromissão mal informada e mal dirigida nesses gravíssimos assuntos. O Kundalini é uma tremenda realidade, um dos fenômenos capitais da natureza, e não é coisa para brincadeira nem divertimento fútil, porque manejá-lo sem compreendê-lo é muito mais perigoso do que uma criança brincar com dinamite. Com razão, diz desta energia um livro hindu: liberta o yogi e escraviza o insensato. Em assuntos como este, os estudantes imaginam, às vezes, que as leis da natureza farão alguma exceção a seu favor, ou que alguma intervenção providencial salvá-los-á das consequências de sua loucura. Certamente não sucederá nada disso, e quem protervamente provoca uma explosão expõe-se a ser a primeira vítima. Muitas tribulações e desalentos evitariam para si os estudantes se compreendessem que tudo quanto dizemos sobre ocultismo tem significado exatamente literal e se aplica a todos os casos sem exceção, porque não há favoritismo nem privilégios, nem exceções na ação das leis capitais do universo. Todos desejam realizar quantas experiências sejam possíveis e todos se presumem com suficiente preparação para receber os mais altos ensinamentos e para o mais adiantado desenvolvimento, mas ninguém quer trabalhar pacientemente na melhora do seu caráter, nem empregar tempo, nem energias em serviço da sociedade, ao passo que aguarda que um mestre lhe anuncie que já está preparado para seguir adiante. Aproveito este ensejo para repetir aqui o antigo aforismo eternamente válido: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o mais se vos dará por acréscimo. Em alguns casos, atualizam-se espontaneamente os graus inferiores do fogo serpentino, de modo que se observa um mortiço esplendor, e mesmo é possível, embora muito raramente, que comece a mover-se. Quando isto ocorre, pode ocasionar viva dor, pois os condutos não estão dispostos para a passagem, e a energia os tende a abrir queimando grande quantidade de escórias etéricas, com grave sofrimento do indivíduo. Ao despertar espontaneamente o fogo serpentino, ou ao ser atualizado por algum acidente, a energia propende a passar pelo conduto medular, seguindo o mesmo caminho já tomado pela sua manifestação inferior e moderada, sendo possível,
tem de se deter o movimento por um esforço de vontade. Mas se não se o conseguir com isto, como será o mais provável, não é motivo para alarmar-se, porque é muito comum sair pela cabeça, sem outro dano que uma ligeira debilidade. O pior neste caso será uma temporária perda de consciência. O horrível perigo não está em que a energia ascenda, senão em que desça e se interne pela coluna vertebral abaixo. A principal função do Kundalini, quanto ao desenvolvimento oculto do homem, é que ao passar pelos chakras etéricos, ele os aviva e converte em mais eficazes pontos de conexão entre os corpos físico e astral. Diz a voz do silêncio que quando o fogo serpentino chega ao chakra frontal, põe-no em plena atividade e confere ao homem a virtude de ouvir a voz do mestre, que neste caso significa a voz do eu superior. Baseia-se esta informação em que, quando o corpo pituitário funciona ordenadamente, serve de perfeito enlace com o veículo astral, de modo que por seu intermédio se transmitem todas as comunicações procedentes do interior. Não só este chakra, mas todos os superiores ter-se-ão de atualizar plenamente e responder a toda espécie de influências dos subplanos astrais. Tal atualização chegará a seu devido tempo, mas não poderão alcançá-la nesta vida terrena aqueles que pela primeira vez hajam tomado a sério este assunto. Alguns hindus talvez o consigam logo, porque seus corpos são mais adaptáveis por herança, mas a maioria de todos, que na vida atual estudam os chakras, terá de esperar seu pleno despertar noutra vida. Em cada encarnação, se há de repetir o domínio do fogo serpentino, pois renovam-se constantemente os veículos físico, astral e mental inferior. Mas, se numa vida precedente se conseguiu subjugá-lo, serão muito fáceis as repetidas subjugações. Convém recordar que a ação do fogo serpentino difere segundo o tipo de indivíduo, e assim alguns verão seu eu superior antes de lhe ouvir a voz. Demais, a relação entre o inferior e o superior passa por muitos degraus, pois para a personalidade significa a influência do ego, enquanto que para o ego significa a influência da mônada, e para a mônada significa a consciente expressão do logos.